Bem-vindos a mais um Infinity Cast, onde o papo aqui é sobre marca, experiência e conexão. E hoje estamos aqui com o nosso quadro Papo de Brindeiros. Vamos receber o Anderson Pietro da Tangram Brindes. Mas antes eu quero deixar um recado de um de nossos apoiadores, que é o Grupo Celebrare. Então você que é do mercado de brindes, que tem uma empresa de brindes, que está começando, ou até mesmo você aí na sua casa que faz sublimação, transfer, que está começando no mercado, ou você também que já tem uma empresa estruturada, venha fazer parte do Grupo Celebrare. Vou deixar aqui o nosso QR Code. O Grupo Celebrare é um dos únicos grupos do Brasil que fala sobre network voltado para o mercado de brindes. Anderson, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui, por abrir o seu conhecimento com a gente. A nossa ideia aqui é falar muito sobre brindes, principalmente sobre atendimento, sobre vendas, sobre comercial. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado você, prazer. Uma honra, parabéns pela iniciativa, né? Um podcast voltado para o mercado, acho que fazia falta. Parabéns, estamos juntos, conta comigo. Legal. Conta para mim, pra gente começar aqui, para quem está nos assistindo, como que o Anderson começou no mundo do empreendedorismo, como que surgiu a ideia de entrar no mercado de brindes, como que nasceu a Tangram? Vamos lá, então são duas coisas. O Anderson no mundo do empreendedorismo começou com 8 anos, vendendo chocolate na rua para sobreviver. Então o Anderson começa a empreender nesse momento, 8 anos de idade. Já tá dando para se aposentar, inclusive. Naquela época podia. Corre o tempo, o brinde ele surge na minha vida em 2006, fazem 20 anos. E ele surge de uma leitura, eu sempre fui da área de vendas, eu sou vendedor até hoje, né? Eu me denomino vendedor e eu tô lendo a Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e tem uma matéria falando que grandes empresas compravam de empresas pequenas. E dentro da matéria mostrava vários itens que grandes corporações compravam de empresas pequenas, dentre eles mostrava a palavra brinde. Eu sou oriundo do mercado gráfico, eu vendia gráfica, vendia revistas, jornais, esse tipo de coisa. E aí na época eu fiz uma associação, eu entendi que quem comprava a gráfica geralmente poderia ser o mesmo comprador de brinde dentro de uma organização. E eu falei, eu vou começar a vender isso aqui, vou começar a vender brindes. E aí a jornada começa dessa forma, não era do mercado, não conhecia nada. Aí neste momento eu vou pesquisar, vou para a Sebrae, literalmente fui buscar como montar uma empresa de brindes. As informações 20 anos atrás não eram tão abundantes como são hoje. Mas eu lembro que o Sebrae me deu um manual, fui buscar na internet, né? E aí pegaram algumas referências, algumas empresas, e fui literalmente para as vielas da 25 de março, entender quem eram os fornecedores. E aí eu lembro de eu chegar em alguns boxes, aqueles chineses, e falar, quanto que é essa caneta? Sei lá, R$1,50. Falei, mas se eu comprar 10 mil? Daí alguns literalmente me pegavam pela mão e me faziam subir naqueles prédios, né? Aqueles labirintos, né? Você nunca sabe se vai sair vivo deles. E é assim que eu começo. Então, a jornada da Tangram, né? Da Prieto Brindes na época, né? Nós fizemos um rebrand há 3 anos. Ela começa dessa forma. Ela começa de uma matéria de uma revista. Eu sempre fui curioso, sempre adorei ler. E aí veio esse insight, veio essa luz. Então, não conhecia nada do mercado. Fui aprendendo um pouquinho na raça. O que é legal, Anderson, é que muitas vezes eu acho que basicamente todo mundo que eu converso, que eu entrevisto, pessoas que eu tenho contato, começaram a empresa de brindes assim. Sempre geralmente de casa, sozinho. Sim. Então é um mercado que dá muito crescimento, né? Como que foi o início dessa trajetória para você ali, até para conquistar os primeiros clientes, as primeiras empresas? Então, eu já era vendedor, né? Então, cliente... É até complexo falar isso, mas cliente... Para mim nunca foi um problema, porque eu já tinha meus clientes de gráfica. Então, foi uma transição tranquila chegar para esse cliente que já confiava em mim e falar para ele, agora eu vendo caneca, agora eu vendo caneta, agora eu vendo squeeze. O mix de produto acabava sendo parecido. Parecido, interessava e às vezes era o mesmo comprador. Legal. Então, ele foi tranquilo nisso, né? Eu já comecei com um cliente muito grande, na época... uma das maiores faculdades do Brasil, que era a Unip, e eu comecei com pedidos volumosos, fazia ali 50, 100, 200 mil canetas a cada pedido. Legal. Então, foi algo muito bom, foi um começo sozinho,
Foi um começo sem dinheiro, sem capital, né? A resposta anterior é importante ressaltar que eu não tinha dinheiro. E aí, para fazer o primeiro pedido da Unip, que foi de 50 mil canetas, eu encontrei o importador, um dos importadores mais famosos aí do nosso mercado. Eu não tinha crédito. Eu cheguei lá para comprar 50 mil canetas, custava 30 centavos. Como que eu pago isso à vista agora? Tinha que pagar à vista, era 15 mil reais. Aí minha mãe me emprestou 5 mil, né? Mãe é sempre mãe, mas ela não tinha muito dinheiro, ela emprestou 5. Tinha um amigo com dinheiro que emprestou 5 e o banco emprestou 5. Paguei o chinês, arrumei alguém para personalizar, a pessoa que personalizou me deu crédito. Legal. E aí eu fiz o pedido, paguei, entreguei, e aí quando eu recebi, saí pagando todo mundo. Aí a história foi se desenrolando. E você imaginava que você iria seguir nesse segmento, que você iria construir o que você construiu hoje? Imaginava. Eu acho que é um segmento, como eu disse, como eu não era oriundo dele, eu consegui me apaixonar por ele. Eu sou apaixonado pelo brinde, pelo produto personalizado. Eu acredito que ele agrega muito valor. Então, sim, quando eu comecei para ele, eu entendi que o brinde ele ia ser um ponto de virada na minha vida, e ele foi. Ele me trouxe muitas coisas boas. Eu imaginava, sim. Então, eu comecei a desenhar um caminho. Durante aproximadamente 10 anos, ainda de 2006 a 2015, eu mantive vidas paralelas com a empresa de brinde, com a Prieto e com a minha atividade de vendas numa gráfica. Eu trabalhei em vendas de gráfica a vida toda, mas eu imaginava e coloquei energia para que isso acontecesse. Legal. Puxando um pouco dessa história até esse gatilho da venda, como que era vender antigamente e como que é vender hoje para você? O que mudou no mercado? O que mudou é que hoje está mais fácil para quem é vendedor, porque hoje você tem uma legião, principalmente dentro das empresas de brindes, e eu espero que o seu podcast chegue nelas, de vendedores acomodados, de vendedores preguiçosos, de vendedores que não prospectam clientes. Então, naquela época, você não tinha internet com a força que tem hoje. Você acha que você não tinha tantos meios e recursos, né? Então, o que um vendedor tinha que fazer? Literalmente, tinha que bater na porta, né? Você comentava comigo antes que você trabalhou em multinacional. Eu atendi a empresa que você trabalhava com a área gráfica. Para eu atendê-los, demorou 3 anos para eu entrar. Visitando, ligando, para fazer o primeiro pedido. Então, esse é o chamado vendedor raiz, que hoje está em extinção. Então, hoje você pega as empresas de brindes, por exemplo, despejando milhares de reais na internet, seja Google ou seja Instagram. É um dinheiro que não tem fim, as plataformas estão cada vez mais caras. Lead cada vez mais caro. Os nossos vendedores não valorizam isso. E a partir do momento que eles não valorizam, eles atrapalham muito a nossa vida. Então, naquela época, era muito bom. E hoje, para quem tem uma mentalidade diferente em relação a vendas, pode ser um campo muito importante. Porque eu já ouvi casos de colegas de mercado, as pessoas me falarem que tem 1% de conversão no brinde. 1% de conversão é conversão de e-commerce. É ridícula pro brinde. Não pode ter 1%. Será que é porque hoje essa empresa, é o que a gente está falando, ela não tem um consultor, mas ela tem um tirador de pedido? Pode ser. E aí, eu acredito que os nossos colegas de mercado estão... o cara fatura milhões. Tá bom, ele poderia faturar mais alguns milhões, porque nosso mercado é um mercado abundante, né? Então, eu penso que a gente tem uma oportunidade muito grande. Legal. E como que você faz hoje, dentro até mesmo da Tangram, lá da Pietro, para criar essa cultura de venda consultiva com o seu time? Só existe essa cultura lá. Quem não se encaixa tá fora. A Tangram ela não tem espaço para o vendedor acomodado, ela não tem espaço para o vendedor que não segue a metodologia. Hoje é a nossa área de maior sofrimento e maior turnover, então é onde de fato mais entram pessoas e saem, porque a Tangram tem essa cultura própria da venda consultiva. Ninguém lá vai inventar a roda, porque eu sou vendedor, eu criei esse modelo e eu faço esse modelo até hoje. Eu faço esse modelo, é um modelo validado, feito. Então, dentro da Tangram, quem está conosco há muitos anos são vendedores bons, maduros,
que performam bem através de metodologia, e quem chega, nós costumamos dizer que é só seguir o método. Segue o método. Já tem um playbook e alguma coisa. Tem um playbook, tem um processo validado ao longo dos anos. Não é uma coisa que nós não pegamos de um mentor, nós não pegamos uma ideia nova na internet, não é um corte de TikTok, é algo que funciona todos os dias. Validado e testado. Então, a cultura da Tangram, ela é de vendas, ela é uma cultura de vendas. Ou a pessoa encaixa, faz e tem resultado, porque assim, Rogério, não tem como não ter resultado. Sim. Nós até hoje não conseguimos ver nenhuma pessoa que entrou para trabalhar conosco e que cumpriu os requisitos pedidos que não teve resultado. Porque a gente tem que pensar no mercado de brinde, mercado abundante, mercado brasileiro. Então, assim, é isso. É só você olhar o fenômeno Mercado Livre no brinde nos últimos anos. Tem crescido muito. Até a pandemia, as empresas de brindes não estavam no Mercado Livre. Sim. É uma outra plataforma, é desafiador, é um jogo ali só de preço, porém... Tem empresas ali, eu conheço já empresas que já faturam milhões no canal Mercado Livre através do Brindes. Esses milhões não deveriam estar nas nossas empresas? Será que não é um desses clientes que estão mandando o orçamento e os nossos vendedores não estão nem respondendo? Legal. Então é um pouquinho sobre isso aí. Legal a sua provocação, e a gente sabe que boa parte do nosso público e que vai estar assistindo esse episódio são pessoas do mercado, são brindeiros, são Legal. pessoas que têm empresa. Traz pra gente aqui a diferença do que a gente está falando aqui. O que é esse vendedor consultivo, desse vendedor tirador de pedido? Qual é a característica dele? Até para quem está nos assistindo entender se na empresa dele, às vezes ele não tem essa percepção e ele consegue passar a olhar para a empresa e falar, pô, deixa eu olhar esse vendedor que eu tenho aqui, se faz sentido com o que o Pietro está falando ali ou não. O vendedor consultivo, primeiro ele tem que ter algumas características pessoais que são extremamente importantes, né? Legal. O vendedor que vence, o vendedor que avança, ele é um vendedor que tem fome. Então, ele quer mudar de vida, porque vendas é a melhor profissão do mundo. Vendas é o lugar que você consegue fazer uma ascensão social. Você consegue criar o seu dinheiro. Eu costumo brincar que vendas não tem limite de ganho. Então, assim, o vendedor, ele tem que ter fome, ele tem que ser faminto, ele tem que ter esse desejo de mudar de vida, de crescer, de ter um carro melhor, de morar melhor, de ter um plano de saúde, de dar condições melhores para o filho dele. Ele tem que fazer isso. Então, eu vejo que esse vendedor, ele tem que ter fome, esse vendedor, ele tem que ter técnica, tá? Então, o público aqui é o mercado de brindes, certo? Quantos vendedores do nosso mercado param e vão estudar o catálogo? Uhum. Quantos vendedores vão estudar técnica de gravação, vão estudar o plástico, vão saber o que vão falar para os seus clientes? Quantos vendedores entram nos sites das importadoras e vão estudar o que podem oferecer para os seus clientes? Isso é técnica. Quantos vendedores pegam hoje e conseguem aprender sobre objeções? Antigamente podia ser até mais difícil, você estava só nos livros ou algum conhecimento especializado. Hoje você joga no chat GPT. Ele te dá a resposta no plano gratuito de uma maneira simples. Então ele tem que ter fome, ele tem que ter técnica e esse vendedor tem que ter gestão das emoções. Porque vendas é sobre você lidar com nãos, né? Então você vai fazer 10 ligações. Quantos nãos para um sim, né? É isso. Então eu penso que o vendedor consultivo... Ele tem que ter essas 3 características principais que vão nortear ele. Por quê? Se ele tem essas características, ele não vai ser um vendedor acomodado. Ele não vai ser um tirador de pedido. Porque a fome dele não permite que ele seja um tirador de pedido. Hoje cedo, eu falei com o nosso melhor vendedor. E eu disse para ele o seguinte, falei, esse mês aqui de junho, eu vou precisar que você seja um pouco mais ativo do que você está sendo. Então tá um mês desafiador, você vai precisar correr 2 vezes mais. Ele é ótimo, ele performa, ele entrega a meta todas as vezes, mas você entende que eu preciso mexer Sim. Em algumas coisas. Às vezes você precisa dar essa motivação a mais, alguma coisa ali para que ele estar perto dele para isso, né? Então, eu vejo isso, eu vejo que... E hoje, né, Rogério,
A gente tem uma abundância de conhecimento. Então isso aqui está chegando de graça para as pessoas. Elas estão no YouTube, elas estão no celular. Você abre o YouTube, quero aprender sobre vendas. Você tem milhares de pessoas ensinando. Você tem inteligência artificial para ensinar. Então as pessoas, elas precisam querer vencer na vida. E o vendedor é isso. E no mercado de brindes, poucos querem. Eu acho que principalmente no nosso mercado, eu sou novo no mercado, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, eu vejo muita briga, até que você falou aí, por preço. Sim. Muita briga por preço. Preço baixo? Preço baixo. Às vezes até me pergunto, como é que essa pessoa está conseguindo vender isso, né? Mas a briga por preço é uma guerra perdida. Olha que interessante, estava vindo para cá agora no carro, uma vendedora me mandou a seguinte mensagem. Me chama de chefe, né? Falou, chefe, tem um pedido do cliente X, ela quer 50 peças para amanhã e ela tem por R$25. Nosso custo é 20. Aí hoje em dia, eu já não tenho mais paciência com os meus colaboradores também nesse sentido. Aí eu falei para ela, então... Eu não consigo nem te responder. Eu não preciso nem te responder, na verdade. Assim, eu não tenho que te responder sobre isso. A guerra de preço, Rogério, é uma guerra perdida. Sim. E o nosso mercado, ele precisa se profissionalizar. Ele precisa ser um mercado maduro. Ele precisa ser um mercado correto. Ele precisa ser um mercado que profissionalize e que tenha a postura que a gente possa estar concorrendo todo mundo de igual para igual. Né? Então a Tangram e a Infinity vai vender essa caneca. Minimamente, nós temos que ser justos na nossa concorrência. Não adianta você pagar R$6 nessa caneca e eu pagar R$6 e você achar que você vai vender por R$7,50 e você vai fazer dinheiro ou aquela promessa. Não, o cliente vai valorizar isso. Não vai. Entendeu? Você vai perder dinheiro, vai perder mercado, vai dar prejuízo para todo mundo, vai dar prejuízo para o importador, vai dar prejuízo para o fabricante, não vai pagar seu colaborador, não vai pagar os direitos, porque a conta tem que fechar. E no final ainda vai sair no negativo ainda, só na última linha vai estar ali no negativo. É isso aí. Porque eu vejo muito isso, né? E até o que a gente comenta bastante, conversa bastante com o time comercial, para sair dessa guerra mesmo de preço. Porque como você falou, para mim preço é objeção. Sim. Para mim, preço é 100% objeção. Então, muitas das vezes, até o vendedor, ele tem a cultura de quando o cliente pede desconto, ele já entra em desespero. Nossa, o cliente está me pedindo desconto, o que eu vou fazer? Para que caminho eu vou? Mas preço é objeção. E eu posso te falar, Rogério, uma coisa que eu sempre falei para os meus vendedores ao longo dos últimos anos. Se eu fosse vender só preço, eu não precisaria deles. Sim. E se eu fosse vender só preço, eu venderia no Mercado Livre. Hoje, nós temos um canal de Mercado Livre que está crescendo 60% por mês. Que legal, cara. Porque eu disse para eles, eu falei, o dia que eu tiver preço, eu tenho um vendedor melhor que vocês, entendeu? Me entrega no Brasil inteiro, me cobra R$10 de frete para entregar no Amazonas. É o melhor vendedor do mundo. Então, trabalha 24 horas, não reclama, está sempre motivado. As nossas empresas, elas precisam gerar valor para os nossos clientes, os nossos colaboradores, os nossos vendedores, eles têm que entender isso, né? O jogo do Mercado Livre é outro. É um jogo de literalmente de preço, mas existe um outro mercado do corporativo que ele não vai para o Mercado Livre. Né? Como que a gente gera valor hoje dentro do nosso mercado, Pedro? Fazendo mais do que é esperado. Não se nivelando por preço baixo, sendo honesto em toda a cadeia com o cliente. Então eu ainda recebo ligações, nós estamos em 2026, de clientes falando que fizeram um pedido e chegou o dia do evento e a pessoa falou que não vai entregar. Então eu penso que no nosso mercado você hoje gera valor fazendo o básico. Eu acredito que hoje quem está fazendo o básico, e o que é o básico? É cumprir com tudo que você prometeu. Essa pessoa já se destaca. Quantas empresas do nosso mercado são destacadas? Apesar de nós termos um mercado altamente pulverizado, com milhares de empresas, essas estimativas dizem, mas quantas nós reconhecemos? Sim. E por que nós reconhecemos essas? Quantas estão passando no teste do tempo? Quantas estão aí há 10, há 20, há 30 anos? Vamos pensar juntos, vamos fazer um estudo.
Quantas empresas no nosso mercado têm mais de 30 anos? Não tem. Você tem 10, você tem 15 empresas, você tem 20. Então, assim, é isso. É pouquíssimas pessoas. Isso é um teste. É o teste do tempo. Legal. E a gente vai até falando nessa questão de tempo, falando nessa questão de evolução, eu acho que o nosso mercado, como eu disse, né, faz pouco tempo que eu tô aqui, mas eu percebo e é algo que eu tento fazer, até por causa disso que existe esse podcast, por conta disso que a gente vem fazendo algumas coisas, eu acho que a gente tem que parar de olhar para uma empresa de brindes como produto. E a gente tem que trazer essa pressão para os nossos clientes. Eu não sou produto. Eu sou uma empresa de solução. Então, eu vou ajudar você a fidelizar seu cliente, muitas das vezes aumentar a sua taxa de conversão, gerar ROI, a ajudar você num projeto de brand, vou ajudar você na sua feira, no seu mercado. E eu tento falo muito isso, né? Vamos desapegar do produto, vamos trazer esse lado construtivo, vamos entender de fato qual que é a necessidade daquele cliente para ofertar o melhor produto para ele. Porque muitas das vezes, muitos clientes entram em contato com a gente, eu quero brinde. E ele está sempre naquele básico, né? Eu quero uma caneta, eu quero um caderninho, eu quero um bloquinho, eu quero isso, aquilo. Mas em algum momento, será que esse cliente também sabe da gama de produtos que existe hoje no nosso catálogo, como você falou? Não sabem, nós não comunicamos. Porque eu acho que é um erro nosso mesmo das empresas de brinde de não comunicarem isso. De seguir o que o cliente... Então, se o cliente chega pedindo caneta, tá aqui a caneta. Você não pergunta pra ele, cara, qual a percepção que você quer passar? O que você quer gerar de valor? Já pensou em trazer algo diferente? Um produto útil, algo que seu cliente vai usar de fato e fazer aquilo se tornar algo legal? A sua mentalidade está perfeita, né? O produto é uma commodity e não há diferenciação. Seu trabalho é para o nosso mercado, então todos nós conhecemos o nosso mercado. Nosso mercado tem pouquíssimos players fornecendo. Sim. Então todos nós geralmente temos os mesmos produtos. Então o que você trouxe no seu raciocínio é perfeito, né? A hiperpersonalização, o cuidado, o pensar, qual é a impressão que de fato você quer causar, o quanto isso pode alavancar as suas vendas. São coisas que nós precisamos ajudar nossos clientes a pensarem, que de fato vai agregar muito valor. Porque eu costumo dizer que o produto personalizado, na minha opinião, é um dos melhores custo-benefício em termos de marketing. Porque isso aqui vai durar quanto tempo dura Sim. essa caneca? Se nós fizermos um anúncio no Instagram e pararmos de pagar, o anúncio vai parar de aparecer. Se eu faço essa caneca, ela dura por quanto tempo na mesa do meu cliente? Então, assim, nós precisamos... Isso vai na linha do consultivo que você trouxe, isso vai na linha de uma profissionalização, isso vai na linha de uma mentalidade diferente. Para quem está nos assistindo aqui, você consegue trazer umas dicas de quais seriam as perguntas ideais que um vendedor tem que fazer hoje na hora de fazer um diagnóstico, de entender a dor do cliente? Entender quem é o público. Ele quer uma caneta plástica para presentear diretores? Principal, básico, quem é o público. Tem que saber quem você vai presentear. Com quem que eu tô lidando. Qual a impressão você quer causar, né? O que não pode falhar nessa campanha? Quais são os pontos importantes que você espera disso? Qual é o budget? Então eu recebo lá milhares de orçamento. Quando as pessoas pegam a imagem no nosso site e eles me mandam uma garrafa que custa R$100. Quando nós passamos esse orçamento, o que a pessoa fala? Não, sua garrafa tá cara. Tá caro. Mas não tá caro, é porque nós não entendemos que o budget dela era R$20 por garrafa. E nós temos lindas garrafas por R$20. Então, entender público, entender budget, entender para quando é a ação. Eu tenho tempo? Porque se eu não tenho tempo, eu adequo o produto ao tempo do meu cliente. O que eu tenho no estoque? O que eu consigo fazer rápido? As empresas de brindes mais antigas estavam acostumadas a mandar no mercado, falar isso, só que assim, a gente tem uma geração de clientes acostumados com internet e com imediatismo. Sim. E eles entendem que se o Prieto não fizer a caneca, o Rogério vai fazer, o Sérgio vai fazer. É isso, de um dia para o outro. Ninguém vai fazer. Vai fazer. Faz. Nós, ano passado, perdemos um orçamento de 3, 4 mil sacolas, né? E eu fiquei sabendo na visita junto com o vendedor. Na volta, ele falou, não, ela queria em 3 dias, eu não peguei. E na visita, nós porque não ia dar tempo. E na visita, ela nos falou, ela comprou em outro lugar.
Então, o que não dá tempo para mim, às vezes é uma prioridade para você. Aquele cliente é uma prioridade, aquela sacola está no seu estoque, você consegue retirar rápido. Então, então a gente tem... Né, e muitas vezes também é o vendedor ser o dono da venda ali, de fato. Não deixar o cliente dominar, né? Talvez, às vezes, o cliente nem quer para 3 dias. Talvez o evento dele é para 10, mas a gente não fez a pergunta correta. Ou compartilha comigo aqui a sua data exata para a gente poder fazer isso junto. Muitas das vezes, quando a gente fala, eu preciso para daqui a 3 dias, a pessoa aceita e fala, eu não consigo te atender ou não dá, mas não fez a pergunta ideal. Ela não entendeu. Exato. E quem não entende, não vende. E aí fica na briga por preço. É isso aí. Ficar falando que o preço tá caro, ficar falando, não, fechou porque o prazo não atendia. Mas que prazo não atendia? Quando ela ia usar? Ela vai usar sábado? Ela tem evento sábado? Ou ela só quer para o sábado? A maioria dos nossos clientes tem margens de segurança. Sim. A maioria dos nossos clientes nos pedem com 2, 3 dias de segurança, alguns até mais. Então a grande questão, e é importante um canal como esse, a mentalidade do dono de empresas de brindes, do time comercial das empresas de brindes, ela tem que mudar. Concordo 100% com isso que você fala e é isso que a gente tenta trabalhar. E eu acho que isso vai ser um dos temas que você vai falar na palestra lá no Celebrare Experience. O Celebrare, né? Acho que de dono para dono, né? Foi nos pedido lá. E aí a gente estamos montando conteúdo, criar um conteúdo bem bacana. Já tem o escopo do que vai ser lá? Já pode dar um spoiler para quem está nos assistindo? Você acredita que não? Eu tenho eu tenho uma parte de criação que eu vou criando palestras baseado no público. Então nós tivemos uma aula com o Celebrare dentro da Tangram, né? Legal. Uma aula de vendas. Nós tivemos agora aquele encontro ali com o Auli também. Então nós vamos adequando. Mas eu lembro que o Fernando que nos pediu foi de dono para dono. E eu penso que tem que trabalhar algumas questões. A gente tem que olhar para o mercado de uma maneira mais positiva, de uma maneira melhor e entender essa questão de mentalidade, comportamento. O nosso mercado precisa se profissionalizar. O nosso mercado precisa crescer a qualidade das pessoas. Nós somos um mercado ainda incipiente quando você pensa em mundo, né? Os Estados Unidos, o mercado de brindes, é um mercado de 20 bi de dólar. O Brasil é um mercado de 800 milhões de dólares. Quando a gente pesquisa aí, estão falando de 4 bi de reais, 3,5. Então a gente está falando de 20 vezes mais, né? Para um país que tem uma população um pouco maior. Então, assim... O que nós precisamos para aumentar isso? Nós precisamos aumentar a qualidade das nossas empresas, a qualidade dos empresários e dos nossos times, para que nós possamos fazer tudo o que você falou anteriormente. Venda consultiva, mostrar que não é sobre produto. É isso. Quantas empresas no Brasil ainda não compram um brinde porque não vê valor nisso? Sim. E de quem é a responsabilidade de mostrar o valor? Uma coisa é a Vivo ter muito claro que brinde faz parte da estratégia. Porque eles têm um marketing lá, tem outra coisa, voltado para isso, a outra sabe? coisa é o meu amigo, que tem um depósito lá em São Miguel, entender que brinde é importante. Percebe que existe um mercado inexplorado? Às vezes a gente está brigando ainda... A gente está sempre brigando pelos clientões, né? Os grandes compradores. Mas existe, às vezes, um mercado inexplorado de empresas que nem brindes compram, que nem entende que é importante. Eu venho dizendo muito, né? Isso lá na empresa e falo para as pessoas quando eu começo a conversar do brinde. Eu queria extinguir essa palavra brinde. Distinguir do dicionário. Porque quando a gente fala brinde, ainda vem muito na mente das pessoas, daquela canetinha, daquele negocinho. Eu extingui o nome, né? Eu extingui o nome, brinde, o nome brinde. Vou colocar outro. Né? Era Prieto Brindes, foi Prieto Brindes até 2022, 2023. E aí, na época, eu contratei uma agência para fazer um rebrand, porque eu sei que nós vendemos brinde, é brinde no final do dia, mas o meu problema com a palavra é que a percepção de valor... Quando você fala brinde... ficou muito ruim. Exatamente. E aí eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, talvez para elevar a palavra para outro patamar. E eu acho que isso é um trabalho conjunto que nós temos que fazer. Mercado. O mercado. Celebrar empresas de brindes, free shop... todo mundo que é importante no mercado. Legal, bacana. O que você entende hoje
com essa sua experiência, com esse papo que a gente está tendo, que são os maiores erros que essas empresas que não conseguem fazer isso hoje cometem, cara? Me ajuda a entender melhor a pergunta. Quando eu falo de erro, assim, o que vocês veem que eles estão fazendo que não ajuda a gente nesse novo movimento? No que você falou, empresas focadas em produto. São empresas... o que vem acontecendo? E é o que você disse, né? Acho que o nosso mercado é abundante, nós temos muitos entrantes nos últimos anos, né? As empresas de brindes estão se proliferando. Hoje abre-se uma empresa de brindes a cada segundo no Brasil. Ou usei o brindes, né? Então, ficou muito fácil. Então, acho que o principal erro é as pessoas não entenderem que não é sobre vender um produto com preço baixo. As pessoas não entenderem como o produto personalizado ele tem uma função estratégica no marketing. Como o produto personalizado faz parte de uma fidelização. Então, hoje, grandes empresas têm o movimento Lovers, né? Então, esses movimentos, o que essas pessoas têm? Elas têm gifts das empresas, para que colaboradores comprem, para que visitantes comprem. Sim. Então, essas empresas, elas entendem que os produtos tangibilizam a marca. E aí, o que a galera tá cometendo de erro? Tá todo mundo focado no brinde. Porque você acabou de falar da palavra, no brindezinho, né? O cara só quer vender. Alguém pediu caneta, você sai vendendo caneta. Você nem sabe se caneta é o brinde ideal. Aí chega o diretor e fala, quem comprou essa caneta que estoura aqui? Era mais barata, né? O que as grandes empresas fazem conosco? Nos esmagam em preço para fazer as coisas mais baratas. Mas ninguém pode esquecer que as coisas mais baratas, nem sempre vão conseguir entregar a melhor qualidade. Elas vão entregar a qualidade compatível com o preço que elas têm, né? Então, o principal erro é a galera só achar que vai montar a sua empresa, vai vender, vai ficar brigando por preço. Guerra de preço é perdida. Eu já fiz teste. Eu já mandei preço de custo e perdi orçamento. Eu já mandei preço abaixo do custo e perdi orçamento. É perdida. Enquanto o mercado não... Sempre alguém vai fazer mais barato que você, Rogério. Sempre alguém vai fazer mais barato que eu. Sempre alguém vai fazer. Sempre alguém vai ter uma necessidade diferente da nossa. Sempre alguém vai achar que se nessa caneca sobrar 50 centavos... E se ele vender mil... Só que ele esquece que se faltarem 10 canecas para ele repor, já perdeu toda a lucratividade. Ele esquece que nós temos nas nossas empresas o nosso maior sócio, que é o governo, levando 20%, 30% do nosso faturamento. Ele esquece que boa parte do valor dos produtos estão nos fabricantes e nos importadores. Então, assim... E aí a gente fica se degladiando. Então o principal erro é não entender que precisa construir um negócio sério. Sim, concordo 100% com você. Nós estávamos conversando, foi no evento da Free Shop. Sim. Né? E eu vi lá que você está desenvolvendo um trabalho que eu acho muito bacana, tem o meu apoio, que é essa mentoria, né, voltada aí para as empresas de brindes mesmo. Isso. Que é você trazer esse seu know-how, essa sua experiência para ajudar essas empresas até a construírem tudo isso que a gente está falando. Isso. Tá? E quais são os pilares para que a gente comece a iniciar a construção de uma empresa de brindes assim de sucesso? Que você traz na sua mentoria, que você fala, é marketing, é vendas, é processo, qual que é vamos dizer assim, qual que é a fórmula, não a fórmula mágica, mas qual que é o caminho que você traça ali? Cara? A mentoria, a ideia dela é ser um produto bem individualizado. Então ele não é um produto onde nós vamos trazer uma fórmula mágica para cada um. Legal. Nós vamos entender o cenário de cada um e dentro desse cenário mexer nas alavancas que são necessárias. Qual é a promessa da mentoria? Ela consegue entregar tudo, tá? Então, qual é a minha veia? Minha veia é marketing e vendas. Isso é onde é a minha zona de potência. Mas nós ficamos bons em tributos, nós somos bons de gestão, nós somos bons em alguns outros detalhes. Então, hoje nós conseguimos ajudar o empresário a mexer aonde for necessário mexer. Mas a grande ideia da mentoria foi para ajudar esse empresário a aumentar faturamento. Eu acredito que com pequenos ajustes internos, as pessoas conseguem crescer aí minimamente 20%, 30% do seu faturamento para empresas que faturam até R$500 mil mês, tá? Quando a gente passa de 1 milhão, aí os ajustes já não são tão simples.
E aí você já tem que fazer um trabalho muito mais profundo. Mas ali até uns 500, 400 mil reais mês. Empresas ali que não estouram o simples anual, né? Até 4,8 milhões ano. E olha só que legal, até para você aqui que está nos acompanhando, pode fazer essa pergunta. Pô, Pietro, mas você está ensinando o seu concorrente a trabalhar, a esse cliente a faturar mais. Isso. Mas aí eu vou dar a minha opinião, depois você traz a sua. Eu acho que pelo contrário, eu acho que você ensinando essa pessoa a trabalhar certo, ela vai sair dessa guerra de preço, ela vai aumentar e potencializar ainda mais o nosso mercado. Ou estou errado? Essa é a ideia, esse é o propósito. Essa é a ideia, esse é o propósito. Porém, eu tenho as minhas dúvidas o quanto o nosso mercado quer isso. Então a gente está fazendo o trabalho já há algum tempo, temos algumas pessoas muito encaminhadas, fechadas, porém, volta lá no que nós falamos sobre mentalidade. Tá todo mundo focado no produto, focado em ganhar um dinheirinho e não tá focado em gerar valor. Então a ideia é a que você falou, mas eu tenho nessa caminhada... Tenho feito muitas calls com os nossos amigos empresários do Brinde e confesso que eu tenho ficado surpreso e às vezes negativamente com algumas conversas. Teve uma conversa com uma colega que eu acho que é importante falar, ainda mais que esse podcast ele é voltado para o nosso mercado. Então é justamente a sua linha de raciocínio é a perfeita. Você vai ensinar seus concorrentes, não faz nenhum sentido. Não faz mesmo. É uma questão de vocação, é uma questão de um plano maior. Mas uma colega, ela falou assim, Prieto, mas você vai me ajudar, mas você vai ter acesso aos meus clientes. O que garante que você não vai atrás dos meus clientes? E quando ela falou aquilo, eu confesso pra você que eu falei, não é possível. Ela tá me perguntando isso. Né? Porque eu pensei o seguinte, eu vou disponibilizar o meu tempo, o know-how. Nos últimos 9 anos, foram 130 treinamentos diferentes. Foram milhões de reais investidos em conhecimento, literalmente, para chegar aonde estamos. E não é fácil. Não é fácil chegar, não é fácil estar, não é fácil você continuar. Hoje, a nossa empresa não dá conta de atender direito tudo que entra, que é um problema do nosso mercado. Eu acho que é um problema geral. Isso. Ela achava mesmo que eu gostaria de dar uma mentoria para ela, para olhar para os clientes dela. Então, quando eu te falo do mercado talvez não tá pronto para esse momento, é nesse sentido, entendeu? Mas a sua linha tá certa. Se nós pararmos para pensar, essa mentoria não faz sentido nenhum. É ensinar o concorrente a crescer, né? Mas a ideia era a linha que você trouxe. Um mercado melhor, um mercado mais maduros. Nós disputamos, a gente disputar pela nossa competência. Você foi lá, importou isso aqui, então você foi competente, foi lá, importou, traz mais barato, ok. Ali, nosso amigo fabrica plástico, opa, ele tem coisas que ele faz que é diferente, ele ganha na competência, né? Mas a ideia da mentoria foi essa. Eu acho que a ideia é boa exatamente para padronizar isso. Aí eu acho que cada empresa... ela tem que ter o seu diferencial competitivo. E aí certeza. Isso cada uma tem que... sua estratégia, né? Cada uma tem que encontrar o caminho que Por você... isso que a fórmula dela não é pronta, é individualizada. É um programa bem individualizado. Eu tava até num dos episódios, num bate-papo aqui com o Sérgio da Sertra, né? E nós estávamos falando isso, eu fiz uma pergunta para ele que era se ele temia o mercado de importação. E a resposta dele foi exatamente não. Por quê? Porque eu tenho o meu diferencial competitivo dentro do mercado, então eu não estou preocupado. Claro. E ele tem os concorrentes, ele também não está preocupado. Eu acho que nós, como empresas de brinde, a gente tem que trazer, né, esse movimento. Encontre o seu diferencial competitivo. E seja correto, faça as coisas da forma correta, porque você vai elevar o mercado e treinando mais clientes. Olha o tanto de oportunidades, o tanto de empresas que tem aí, como você mesmo falou. Você não dá conta de atender os leads. Na nossa empresa também tem lead que não consegue se atender. Tem um monte de empresa que não consegue atender. Por quê? Porque falta talvez esse viés, essa visão. Pô, o cliente tem, o que a gente precisa fazer para se unir, para transformar e para que isso seja bom para todos. É exatamente isso. Legal. E como que foi para você construir essa jornada da Tangram ali? O que você faz hoje para manter esse time ativo, para manter essa cultura? Você falou que já fez mais de 1.300 treinamentos ali. Você 130 treinamentos, eu
Prieto, pessoa física. Eu fui em 130 você treinamentos participou para de eu me 130. capacitar. E como que você faz para manter as pessoas capacitadas dentro Do hoje meu time? do seu time? Você tá ali no dia a dia? É a mesma veia. A nossa empresa não é uma empresa de brindes, é uma empresa de educação. Legal. Então, nós temos algumas coisas que são negociáveis, né? Então, nós temos reuniões de gestão com todas as áreas segunda-feira, são rituais. Nós temos uma reunião de cultura mensal, onde nós alinhamos a empresa, então onde nós literalmente falamos quem nós somos, o que nós acreditamos e quem precisa estar lá dentro. Porque quem não... o que nós entendemos? Às vezes existem pessoas que não vão funcionar dentro da Tangram e vão funcionar dentro da Infinity, dentro da Certa, vão funcionar em outros lugares. E tá tudo bem. Só que dentro da Tangram existe uma cultura, existe uma filosofia. E as pessoas precisam estar constantemente alinhadas com isso. Então nós temos nossas reuniões de gestão, nós temos nossa reunião de cultura, nós temos treinamento, então treinamento constante para todas as áreas. Então esse ano, em janeiro, eu dei 30 aulas de vendas todos os dias. 8 horas da manhã era uma aula de vendas. Eu montei o conteúdo, eu dei as aulas, praticamente um curso para o meu time. Além de investirmos em educação. Eu acredito em educação, Rogério. Eu entendo que educação muda a vida das pessoas. Principalmente quem é mais pobre, tá? Eu vim da pobreza, tá? Então quem é pobre, ele só tem uma chance na vida. Se educar. Porque ele já sai em desvantagem. A gente não pode falar de meritocracia para uma pessoa que sai em desvantagem. Não existe. Ela já começa atrás na corrida. Então a educação vai fazer com que ela cresça. Então a Tangram acredita nisso. Então se eu tenho um colaborador que quer fazer alguma faculdade que vai trazer benefício ali, a gente investe. Além de vários treinamentos que nós enviamos eles. Desde treinamento de inteligência emocional, em treinamento de marketing. Então nós já tivemos pessoas que saíram de lá e montaram suas agências de marketing. Nós já tivemos pessoas que saíram de lá e montaram suas empresas de brindes. Porque a veia de capacitação é o que eu mais acredito, é o que eu mais pratico, e a empresa toda tem que andar assim, entendeu? Então nós temos uma outra política, uma cultura que nós lemos livros juntos. Legal. Então nós escolhemos muitas vezes alguns livros e a empresa toda lê o livro, e aí nós discutimos esse livro, porque todo mundo tem que crescer. Eu acredito que todo mundo tem que crescer. E quem não quer crescer, aí não tem espaço para ficar com a gente. E o que mudou ali dentro da Tangram ali, porque você começou esse movimento, né? Quando você deixou de fazer as coisas sozinho e começou a trazer pessoas para criar esse mesmo ambiente, essa mesma cultura com você. O que o resultado, né? Eu sozinho conseguia fazer 10, eu com o time consigo fazer 100. Então o que mudou é o resultado, né? Hoje nós temos pessoas extremamente competentes que me permitem estar aqui, por exemplo, gravando com você. E a empresa está rodando. Tudo acontecendo e funcionando lá de forma normal. As entregas estão sendo feitas, os clientes estão sendo atendidos, leads estão sendo gerados. Então, quando você forma time, quando você vai trazendo gente boa, você consegue ir escalando, né? Então, hoje tem esse termo no digital sobre escalar. Como nós escalamos? Nosso mercado? Através de gente. Se ficar na mão do dono... não dá conta, porque o dono tem que cuidar de tudo. O dono muitas vezes vai cuidar da produção, o dono tá olhando para o financeiro, o dono tá fazendo folha, o dono tá pensando em tudo que ele vai fazer. Então, se ele tiver que cuidar de tudo, não vai funcionar. Ele precisa aprender a delegar. Então, quando nós trouxemos gente, fomos trazendo gente boa ao longo dos anos, capacitando essas pessoas, a gente cresceu. Legal. Foi o resultado, foi o crescimento. Bacana. Eu costumo fazer uma pergunta aqui, para quem vem aqui no Papo de Brindeiro, até para a gente depois alinhar o que as pessoas falam. Como que você enxerga o mercado dos brindes para daqui mais ou menos uns 5 a 10 anos? O que você entende, como que vai estar esse mercado lá na frente? Nunca parei para pensar muito, apesar de fazer essas perguntas bastante. Mas o que eu vejo é um mercado em crescimento. Vai continuar abundante. Uma das únicas coisas que a IA não vai matar. Como que a IA vai substituir a gente com um brinde? Como que ela vai te dar uma mochila? Você vai poder fazer tudo, mas você vai continuar precisando de uma mochila. Você vai poder a IA fazer tudo para você, mas você vai precisar ir para academia e ter um squeeze, né?
Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo em crescimento. Como eu te disse, um mercado de 800 milhões de dólares versus 20 bi dos Estados Unidos. Então, tem muito campo, né? Quando a gente está ali na China, na Canton Fair, você tem a segunda e a terceira fase, onde você encontra players de brindes. É gigante o que tem ali para oferecer para nós, né? É gigante. E a Canton Fair, ela é o berço para o mundo inteiro. Você foi lá já? Tenho ido todos os anos. E a todos gente está muito distante deles? Na verdade, não é que estamos distantes, né? A Canton Fair é a maior feira multissetorial do mundo. Legal. E lá você vai buscar os fornecedores. Então eu vou lá buscar quem fabrica essa caneca. Então, na verdade, eles são um grande berço fornecedor para nós. Hoje, 80% do nosso mercado brasileiro, ele é de importados. Então, nem é sobre eles estarem distantes. Na verdade, eles estão alimentando o mundo com todos os produtos. E quando você está lá, você vê a dimensão. Quantos players fabricando? Se eu tenho tantos players assim fabricando, é que eu tenho mundialmente um mercado abundante. E Brasil, eu acho que é um mercado ainda em pleno crescimento. Com o advento da IA, o empreendedorismo vai crescer. Mais empresas vão surgir, não de brindes, de todas as áreas. E toda empresa que surge precisa de produto. Sim. Nós estamos num podcast. Esse podcast tem um produto, ele tem uma caneca, ele tem uma camiseta polo, né? Uma startup que tem 10 pessoas, ela vai fazer um moletom, ela vai fazer um squeeze, ela vai fazer um onboarding. Então, como eu vejo em crescimento, eu vejo que é um mercado onde os fortes sobreviverão. Eu ia concluir a sua frase com isso. Com reforma tributária... Também tem esse outro ponto. Vai dar uma limpada, muita gente vai ter que se readequar, porque as pessoas não estão levando a sério. Os brindeiros não estão levando a sério, estão nem ligando. E vai vir forte, né? Vai vir pesado, para quem estiver preparado. Mas eu vejo o brinde muito positivamente. Eu acho que é positivo o nosso mercado. E eu acho que tem uma coisa, que foi que você falou que eu ia concluir, dos fortes prevalecerão. Eu acho que os fortes prevalecerão e essas empresas que estão aí brigando por preço, que não estão se adequando, elas vão morrerem. Eu acho que elas não vão sobreviver. Eu acho que elas vão morrerem. Se elas não mudarem essa cultura, essa forma, elas não vão sobreviver. Não tem como. Não vai ter como vencer. É impossível. Entendeu? Se nós olharmos para mercados maduros, outros mercados, vence quem está mais profissionalizado. Vence, né, o mercado de microfones, de podcast. Os profissionais vencem. Mercado de televisões são esses. Então, nosso mercado ainda vai passar por essa maturação. E você fala dos próximos 5, 10 anos, né? Se nós olharmos para o mercado, em 2014 entrou um grande importador no Brasil. Foi em 2014. Talvez naquele momento as pessoas falassem assim, poxa, mas não tem mercado para ele aqui. Hoje é um dos principais importadores, né? Assim, então o que eu quero dizer? Olha quanto o mercado evoluiu. Se nós olharmos para o mercado de brindes, a gente tem uma pandemia que devastou milhares de empresas. O mercado de brindes cresceu na pandemia. O mercado de brindes, 20 foi aquele momento complexo, né? E ele retoma ali o segundo semestre, mais ou menos. 21 vai bem e as empresas, todo mundo cresceu. 21, 22, e todo mundo cresceu, todo mundo explodiu. Teve gente que dobrou de tamanho nessa época. Importadores, todo mundo dobrou de tamanho. Tanto que ficou todo mundo meio mal acostumado. Hoje você fala com as pessoas, não, esse ano nós só vamos crescer 20%. É porque o cara tava crescendo 70, 80, absurdo, né? Imagina, você fatura 1 milhão por mês, agora você fatura 2, você dobrou. E isso aconteceu na pandemia, né? Pós-pandemia. Então, qual a minha visão para os próximos 5, 10 anos? De abundância, de crescimento, de prosperidade para quem estiver preparado. A Infinity, ela nasceu pós-pandemia ali, 20, 21 ali, também nasceu do fundo ali de uma casa ali do nosso quarto, e hoje a gente já tá aí com bastante colaboradores, crescendo a cada ano. Eu acho que é por conta disso aí que você falou. Acho que a gente acabou pegando esse momento de boom de crescimento ali. Legal, entrou o time, seu time de entrada foi o time que tava explodindo. Legal. Anderson, muito obrigado pelo papo. Nosso podcast aqui está chegando ao fim, uma pena. Espero receber você aqui mais vezes. Eu vou pedir para você
pensar aí, uns 30 segundinhos, numa frase, numa reflexão, em algo que você queira falar para o nosso público agora que está aqui nos assistindo. Eu diria para o nosso mercado: se profissionalizem, cresçam, amadureçam, entendam que o mundo mudou, entendam que o consumidor mudou. Nós não somos mais tão poderosos como já fomos no passado. Hoje há uma concorrência maior. E nós precisamos de donos e de colaboradores mais capacitados. Nós precisamos das melhores cabeças aqui. Nós precisamos de pessoas que pensem diferente, que provoquem, que não aceitem o status quo, que briguem por causas que de fato sejam importantes, que não normalizem as coisas erradas no mercado, mas que briguem para que a gente tenha um mercado maduro. Então, o que eu diria pro seu público é... Eu vou pedir só para você olhar para aquela câmera ali e falar diretamente para eles. Eu diria pro seu público é isso: se profissionalizem, cresçam, estudem. O dono, a sua empresa vai crescer do tamanho da sua cabeça. Se a sua cabeça for pequena, a sua empresa vai ser sempre pequena, né? Invista em treinamento. Mas eu vou investir, o colaborador vai sair. O problema não é você investir e ele sair. O problema é você não investir e ele ficar. Esse é o grande problema. E só assim, de fato, você vai crescer e vai prosperar no seu negócio. E nós vamos poder ter um mercado mais competitivo, onde a sua caneca vai estar R$10,50 e a minha vai estar R$10,80. E tá tudo certo, porque é natural. Não onde a sua caneca vai estar R$5 e a minha vai estar 10. Então nós precisamos desse mercado. Precisamos de um mercado mais maduro. Então é isso que eu diria para o seu público: estamos num mercado abundante, estamos num mercado próspero, estamos num mercado onde existe demanda. O que nós precisamos? De boas empresas para atender esse mercado. Perfeito, Anderson. Muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua experiência com a gente, e espero recebê-lo em breve aí. Obrigado você pelo convite. Valeu.